De volta com o Educador Entrevista aqui na companhia da psicóloga Valéria Giglio Ferreira. Obrigado pela presença. Eu agradeço também. Um bom dia a todos. Bom, a gente falando de relacionamentos, a gente já estava falando aqui no intervalo. Valéria, o que você acha que mudou nessa condição de relacionamentos entre homem e mulher? A mudança foi muito drástica. E num tempo curto? E num tempo curtíssimo, historicamente num tempo curtíssimo, podemos dizer, né? Porque até os anos 60, de uma maneira geral, tínhamos um modelo de casamento, como a gente já falou outras vezes, e a partir dos anos 60 passamos a ter outro modelo de casamento. E essa mudança no modelo, um dos pontos principais que ela atinge é o namoro. Porque até os anos 60, no casamento patriarcal, namorar depois do casamento não era um pré-requisito. Não era muitas vezes nem bem aceito isso, porque a sexualidade no patriarcado ela é fundamentalmente uma sexualidade procriativa, para gerar indivíduos que herdassem o patrimônio que o casal conquistou. A partir de um certo momento, surge a questão do namoro. O ser humano mudou e ele passa então a querer ser feliz na relação a dois, e isso implica numa boa qualidade de namoro. Então, o namoro passou a ser, desejar a manutenção do namoro passa a ser uma coisa que as pessoas querem também depois do casamento. Aí é que tá, né? Então a gente teve essa mudança substancial aí, né? Mas ainda assim a estrutura de relacionamento foi afetada de que maneira? Ela foi afetada porque até então, nós tínhamos vivido historicamente relações hierárquicas. Primeiro a mulher mandava, o homem obedecia, dito assim de uma maneira muito simplista até, no matriarcado. Depois no patriarcado o homem manda, a mulher obedece. O que mudou na estrutura? Tínhamos relações hierárquicas no matriarcado, relações hierárquicas no patriarcado, agora temos relações simétricas. A estrutura mudou fundamentalmente, ninguém mais manda, ninguém mais obedece. Então isso traz uma série de novidades. A principal delas, a meu ver, é a importância da negociação. As pessoas se encantam umas pelas outras, a paixão é importante, surge a paixão, e na hora de viver a paixão, de transformar a paixão num relacionamento duradouro, estável e que vá frutificar, as pessoas se deparam com os conflitos. Por quê? Por mais que um casal tenha afinidades, sempre uma ou outra diferença vai existir. A gente diz assim, uma relação com muitas afinidades é uma relação assim. Muitas afinidades, algumas diferenças. Muitas diferenças e algumas afinidades fica assim. Então, quando surgem os conflitos, as diferenças, o casal não sabe fazer o que fazer com a paixão que eles tinham. Aí eles rompem. Então, essa estrutura mudou. E a gente percebe isso, né, na fugacidade, eu acho que é esse o nome dos relacionamentos. O nome é bom, fugacidade, isso mesmo. Não existe duração, porque quando se confronta essa questão, o relacionamento vai embora, ele não resiste a isso. Isso não. Sabe por que não resiste? Porque nós não estamos treinados para negociar conflitos em relação alguma e muito menos na relação a dois. E, fundamentalmente, a gente diz que as relações saudáveis, até os anos 60 tinha-se uma ideia assim, boas relações são aquelas que não tinham conflitos. Hoje a terapia de casal se assusta ao ouvir, um casal não tem conflitos? Bom, então para onde estão indo as diferenças? Para baixo do tapete. Então a gente diz que o casal saudável é aquele casal que é bom de negociação. Essa é a questão. Hoje também a gente vê isso, né? A gente está no topo da era da informação, da comunicação tecnológica, mas Sim. não real, porque as pessoas não se comunicam. A comunicação nos relacionamentos também está prejudicada. A comunicação ela vai ser importante em todo o processo da relação a dois. Quando a gente trabalha, por exemplo, na questão do processo de negociação de conflitos, a comunicação ela vai permear tudo. Porque o primeiro passo do processo de negociação de conflitos, então eu disse anteriormente que um grande desafio das relações a dois é negociar os conflitos. Porque não negociou, começa a acumular resíduo da relação, esses resíduos acumulados vão formando uma parede que acaba afastando o casal.
vai atingindo vários níveis da relação quando os conflitos não são resolvidos. Só vou ter um pouquinho. Por quê? Porque um conflito não resolvido, ele não vai para outro lugar senão para o meio da relação. Um conflito não resolvido em cima de outro conflito não resolvido em cima de outro, vai formando uma parede de tijolinhos que acaba afastando o casal. Esse afastamento acontece gradativamente. Ele começa, por exemplo, um casal que não resolve conflitos, começa a se afastar fisicamente, porque tem um tijolinho ali no meio. Depois eles se afastam sexualmente. Como é que você vai transar com uma pessoa com quem você tem um conflito que não está resolvido? A sexualidade implica numa entrega. Quando tem um conflito, a primeira área atingida é a sexualidade. Nesse sentido, né, a gente tem a trava da comunicação. Isso. Né, tem a frase tradicional aí da cultura popular, né, quando um não quer, dois não brigam. Isso. Mas também quando um não quer, dois não se comunicam. Também. Né? Você percebe isso também, travas de comunicação na sociedade? Então, você vai ver isso de uma maneira geral, que a nossa cultura, ela é uma cultura acostumada à comunicação violenta e não à comunicação assertiva. Então, de uma maneira geral, a cultura ocidental está acostumada a falar de uma maneira violenta. O exemplo mais claro disso é quando as pessoas se desentendem e atacam o ego da outra. E a gente diz que na comunicação assertiva, o ataque é sempre ao objeto, ao acontecimento e nunca à pessoa. Porque isso permite que o outro continue raciocinando. Mas voltando à questão da negociação de conflitos, o que acontece? A primeira etapa da negociação de conflitos é identificar o conflito. O que está acontecendo? A segunda é colocar o conflito. Eu preciso falar para o outro o que está acontecendo. Se eu não sei falar, aí já trava. Se ao falar o que está acontecendo, eu já uso de uma comunicação violenta e não de uma comunicação assertiva, eu vou falar, você é isso, você é aquilo, e não, o que aconteceu é isso, o que eu não gostei foi aquilo. Então já trava no segundo passo. E acaba exatamente isso, né? A coisa cai na esfera pessoal, né? Assim como toda discussão que a gente tem na nossa sociedade, né? Ela vai para a esfera pessoal e não para o problema em si, e não buscar alternativas para a solução daquele problema. Por isso que a gente diz que um dos desafios do terceiro milênio é a comunicação assertiva, é aprender a falar. A gente não pode falar de qualquer jeito. Podemos, não é que não podemos, mas não funciona. Nós precisamos aprender a falar de uma maneira que funcione. E essa maneira tem se percebido que é a comunicação assertiva. E comunicação mesmo, né? Não tentativa de convencimento. Porque a gente também tem comunicação que a pessoa quer convencer a outra de que ela está com a razão. Ela só se comunica nessa direção, né? Também não. O ouvir faz parte do processo comunicacional. Sim, porque, por exemplo, na questão do casal, a negociação de conflitos, então, o primeiro passo é identificar o conflito, o segundo é colocar, o terceiro é negociar. Só que a negociação só vai funcionar se ela for justa. Se ficar injusto, o problema volta. Aí é meio como aquela campanha que teve, a paz vem da justiça. O casal vai ter paz quando? Quando fizer uma negociação justa. E aí o quarto passo, levar essa negociação para a vida real, o que é o mais difícil em geral. Muito bom. Bom, problemas no relacionamento aí, comunicação, a gente já viu que é um passo, né? No próximo bloco a gente continua discutindo esse tema e você pode participar pelo 3662-6002 e pelo educadoronline.com.br. Rapidinho, logo após o intervalo.